Oi gente, voltando aqui para mais um vídeo para falar sobre a vida de casado. E hoje a gente trouxe a pergunta: será que vale a pena casar? De novo nesse cenário, que a gente é muito criativo e a gente sempre grava aqui. E aí a gente vai contar para vocês todos os detalhes do que levou a gente a casar. Só queria adiantar que eu fui obrigado. Que absurdo. Então, antes de começar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever, clica no botão que está aqui embaixo, assiste todos os nossos vídeos, que isso com certeza vai ajudar a crescer o nosso canal, tá? Então, se você fizer pegar esse vídeo, assistir ele inteiro, depois pegar vários outros que a gente gravou, assistir um atrás do outro, o YouTube vai entender que esse conteúdo é super relevante e vai indicar para mais pessoas. Então, se você quer que a gente continue fazendo esse trabalho para vocês verem, né, como que é a evolução de um casal que casou há uns 2 anos quase, e tá começando a construir seu apartamento, sua casa, sua família, então se inscreve, compartilha, faz tudo que é possível pro YouTube recomendar o nosso conteúdo. Conto com você. Então vamos começar do início. Vamos contextualizar. Começou com o tio do Bruno casando com a minha tia. Nossa, mas muito do início. Ué, como que a gente chegou onde a gente tá hoje? Que a gente já tá junto, já vai fazer 7 anos. 7 anos, coisa, hein? O tio do Bruno casou com a minha tia e a gente se conheceu no casamento. E viramos primos. Viramos primos. Só de consideração. Exato. E daí as coisas foram acontecendo e a gente começou a conversar, a trocar uns beijinhos. E com 2 semanas que a gente já tava conversando, o Bruno já me pediu em namoro. Ele é emocionado. Eu sou ansioso, não é emocionado não. Aí a gente começou a namorar, ficamos namorando, eu tava na graduação, a Mariana tava na graduação dela, ela trabalhava e fazia graduação. A nossa idade, a gente tinha, eu tinha 17 para 18 e o Bruno tinha 20 para 21. E hoje a gente tá, eu vou fazer 25 e o Bruno tá quase 30. Não é não, 27 ainda, falta 3 anos. Você faz 28 esse ano. Eu sei, não precisa falar. Aí a gente ficou junto durante esse período, né, de graduação, então foi um momento assim de mudança de praticamente adolescente, porque o homem com 20 anos ainda é adolescente, né? E ela realmente 17 anos para 20, 21, você casou com 22, né? A gente casou, eu tava com 23. 23. Então assim, foi realmente uma fase de mudança, de sair, de serem sustentados pelos pais para ganhar o nosso dinheiro, trabalhar por e tudo ele, mais. Porque eu já trabalhava, né? Ah, mas o seu salário não conta, né? Quer dizer, eu comecei a trabalhar depois que a gente começou a namorar. Foi depois. É verdade. Teve toda essa fase de amadurecimento, né? Então, assim, a gente mudou muito. E, felizmente, a gente sempre gostou muito, né, um do outro durante essa mudança. Porque acredito que muitos casais passem por problemas durante essa fase. Porque, sair de um namoro de adolescente para um namoro de adulto, não é todo mundo que continua junto, porque as mudanças são muito bruscas, né? São muito grandes. Então, às vezes, o cara, quando era adolescente, era de um jeito, virou adulto, ficou de outro. Mesma coisa para a mulher. Então, foi uma fase muito legal pra gente. E um fato que nunca acontecia com a gente era a briga. A gente brigou muito pouco, assim, durante todos esses anos. E isso perdura até hoje. A gente quase não briga. A gente se entende muito rápido também. Quando a gente brigava, a gente se entendia muito rápido. A gente tem um relacionamento bem saudável, digamos. Sim. Assim, né? Escuta as histórias do pessoal por aí. Pelo que a gente vê também, né? Às vezes, alguns relacionamentos aí de pessoas próximas. A gente sempre prezou pela confiança e também pelo respeito um pelo outro. Então, acho que isso foi o que levou, né, a gente a ter um bom relacionamento. Tendo esse bom relacionamento, eu pensei assim, tá, vamos morar junto, né? Calma. O Bruno é ansioso, gente. A gente morava em cidades diferentes. O Bruno morava em Londrina e eu morava em Arapongas. Porque agora nós dois moramos aqui. Antes eu morava em Arapongas. E a gente tinha essa dificuldade, porque a gente se via só no domingo. Final de semana. Sábado e domingo. E assim, quando eu vinha pra Londrina no início do relacionamento, eu só vinha e voltava no mesmo dia de carona com a minha tia. Isso, hein? Nossa. E quando o Bruno ia pra Arapongas, ele ficava lá em casa até umas 11 horas da noite, depois ele tinha que ir pra casa do tio dele, né? Tinha esses distanciamentos aí. Pra vocês verem como eu amava ela, muito. Porque dava um trabalho, hein? Nossa senhora. Isso foi até motivo de algumas brigas, de tipo, como que eu posso dizer isso? Ele falava que não aguentava mais ir para Arapongas. Eu ia falar exatamente isso. Como que eu não aguento mais ir pra Arapongas, eu tenho que ir aí, eu tenho que ficar no meu tio, mó trabalheira, tal. Mas continuou. Esse era o nosso maior dilema.
era estar distante. E acredito que quem namora entre aspas a distância, o nosso é bem entre aspas, né? Não é tanto a distância. Mas quem namora à distância, assim, não mora na mesma cidade, acredito que essa deve ser uma das dores de cabeça. E aí eu fico imaginando um casal que vive separado, só que quando tá junto vive brigando, né? Exato. A gente nunca brigou quando tava junto, a gente só brigava quando tava separado, cada um na sua casa. Porque ficava muito tempo distante. E nem era assim, era só coisa básica. Era briga assim por besteira. Enchendo o saco um do outro, basicamente. Exato. Não era briga, nunca foi briga. E como a gente conversava pelo WhatsApp, às vezes ficava difícil fazer o julgamento efetivo do que a gente tava falando, né? Então tinha esse dilema. A gente sempre tinha o pensamento de que assim que eu acabasse a faculdade, mais próximo disso, a gente ia morar junto. Quer dizer, ele achava que a gente ia morar junto, né? Porque eu sempre falei que eu não ia morar junto, eu só saía de casa se fosse pra casar. Aí eu quero deixar a pergunta aqui. O que vocês acham? O ideal é vocês começarem a vida já casando junto e morando numa casa, sem nunca ter convivido de perto, assim, porque a gente nunca conviveu junto, né, na mesma casa, ou morar junto durante um tempo, fazer um teste ali e depois casar. O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Que absurdo! O Bruno antigo, a minha opinião era essa segunda opção que eu falei, de morar um tempo junto, conviver, ver se vai dar tudo certo e depois casar, porque daí já tá tudo certo. A gente só que daí não casa, basicamente isso, não existe. Vira uma bola de neve. Pode ser, não sei, às vezes não. Você não sabe, a gente não viveu essa realidade. A gente foi pra primeira opção, que foi só sai de casa se casar. E isso muito por causa dela, tá? Gente, onde já se viu? A pessoa tá junto comigo há 5 anos, quase 6 anos, falou que não conviveu comigo o suficiente pra saber se a gente ia estar bem junto. Não junto. Que absurdo! Ué? Bruno, isso pra mim não tem sentido nenhum. Eu fiquei muito chateada com isso, mas eu obriguei ele a casar comigo. Mentira. Não foi assim, gente. Mas assim, se ele quisesse morar junto comigo, ele tinha que entender que eu não ia sair de casa à toa sem ter uma certeza de alguma coisa, né? Eu não vou arriscar minha vida pra morar com uma pessoa que eu não sei se vai ficar comigo. Basicamente. Tá. Eu tô trazendo esse ponto de vista, não é que eu realmente acredito mais nisso, tá? Eu acreditava, não posso negar. Mas agora minha cabeça mudou um pouquinho, assim, e durante o vídeo eu explico por que mudou. Então a gente tinha esse dilema, né? Pô, eu queria morar junto e ela queria sair só de casa se fosse casar. Eu falei assim, quem sou eu, né? Eu abri mão disso e falei, vamos casar. Porque por mais que eu tivesse essa opinião, eu não tinha dúvida que era com a Mari que eu ia casar. Então eu resolvi falar, então tá bom, vamos casar. Sou um pau mandado mesmo, bora. E aí a gente gravou um vídeo contando a história do casamento, tá? Vai lá, tá no card aqui. Sempre falo, você não precisa clicar no card e assistir. O videozinho vai ficar aqui, depois você clica e vai lá assistir depois desse vídeo. Assim, o Bruno tinha um pensamento de que ele achava que eu ia ser difícil de lidar. Porque sempre que ele ia pra Arapongas, eu queria estar junto o tempo inteiro. E quando ele não queria ir, eu também ficava chateada. Porque eu era muito grudenta, assim. Isso é um ponto mesmo. Eu mudei muito de opinião durante todo esse nosso relacionamento. Não sei a Mari, talvez a Mari também, mas eu acho que eu mudei muito mais do que a Mari, porque eu realmente acreditava que ela tinha que ter a vida dela sem envolver a minha, e eu tinha que ter a minha vida sem envolver ela. Só que depois de todo esse relacionamento, hoje então, eu gosto muito mais de sair com os meus amigos e a Mari junto. Sim. E mesma coisa ela quer sair com os amigos, mas ela quer que eu vou junto também. A gente tem esse vínculo muito forte. A gente mora aqui no apartamento e eu trabalho em casa. Então, pra mim, quando eu preciso sair, ficar, sei lá, o dia todo fora, pra mim é ruim também. Eu não gosto mais de, trabalhar o dia todo fora e chegar e ver ela, sei lá, 1-2 horas só do meu dia. Então, pra mim, é bem complexo, assim, essa realidade agora. Só que antes eu tinha essa questão de, Mário, você tem que ter a sua vida sem, às vezes, contar comigo e ser feliz por si só, entendeu? Eu tinha essa visão. Hoje eu já mudei essa opinião. Mas o jogo virou. Eu tive essa mudança e também acredito que isso foi um dos fatores de casar, né? Porque em 6 anos de namoro, a gente tinha quase 6 anos de namoro quando a gente casou, a gente queria estar muito junto, né? Independente do tempo ali que a gente estava junto. Porque tem casal que tá 5 anos junto, mas não aguenta mais se ver, não quer mais ficar tanto tempo junto. A gente não, a gente tá pior agora nessa questão do que lá atrás. A gente fica muito mais junto agora do que quando a gente namorava. Aí
com o casamento marcado pra menos de 2 meses, né, amor? Ele ainda não tinha me pedido em casamento ainda. Eu acho que a gente não falou isso no vídeo de casamento. Não. Nossa, é verdade. Mas se você assistiu o vídeo do casamento e tá assistindo esse aqui, eu esqueci de um detalhe muito importante. Eu fui pedir ela em casamento, acho que menos de um mês antes do casamento. A gente tava tudo marcado e eu não pedi ela em casamento. Então abre essa aspas aí gigantesca, que era super importante pro outro vídeo, tá? É um vídeo complementar. Se você for assistir o outro, você tem que assistir esse vídeo, tá bom? Teve isso, né? Nesse meio tempo a gente preparou nosso casamento em 2 meses. Foi uma loucura, né? O vídeo tá aqui, assiste depois. Apartamento alugado, casamento pago. E cadê o pedido de casamento? Pra vocês verem como ele tava em pânico, né? Porque ele não queria casar, ele queria só morar juntos. Ah, não tava em pânico, não. Foi mais... Eu acho que eu fui deixando. Igual a bancada aqui da nossa reforma, que tem vídeo também aqui, pra você assistir depois sobre a reforma. A bancada eu fui deixando. Faltava menos de um mês pra gente entrar no apartamento e aí não tinha bancada. Aí eu tive que dar um jeito e deu certo. E com isso, antes dele me pedir em casamento, toda hora eu jogava verde, né? Falava, você vai me pedir em casamento? Gente, a gente tinha até feito aliança já. A gente já ia casar. Por que ele não me pediu em casamento? Eu ficava sempre falando, né? Nossa, mas você viu? Mostrava videozinho assim, casamento. Nada, gente. Mas é uma explicação aqui. Eu sou um cara que eu não... Como que eu posso dizer isso sem ser um babaca? Eu sou muito ruim pra gestos, assim, no modo geral. Tipo, expressar o meu amor pela pessoa em, sei lá, comprar um buquê no dia dos namorados, fazer um pedido de casamento, ou então, tipo, no aniversário da pessoa fazer um negócio extraordinário. Eu sou muito ruim com isso. Eu demonstro de outras formas, mas nisso eu sou muito ruim. Então, pra mim, acho que foi mais nesse sentido. Tipo, eu fui deixando, aí um dia eu lembrei que eu precisava pedir ela em casamento. E meus pais falando também, né? Bruno, você precisa pedir, pô, você não pediu ainda. Não. Até os pais dela cobrou. A aliança tava feita, tudo. Só que em vez da gente usar como aliança de noivado, eu peguei a caixinha e deixei com ele, pra ele, né, resolver o que ele ia fazer da vida dele. Você lembra disso? E aí aconteceu o pedido no nosso futuro apartamento, né? Que a gente morou durante 1 ano de aluguel. Foi o primeiro apartamento que a gente alugou. E foi lá. Antes de fazer mudança, não tinha nada no apartamento, era só eu e ela. A gente foi lá fazer a limpeza. Isso. E lá eu fiz o pedido. Tem o vídeo. Vocês estão vendo aí. Valeu a pena, gente. Foi muito bonitinho e eu não esperava mais. Eu já tinha desistido. Porque assim, se ela tinha grandes expectativas, fazendo o lugar mais simples possível, já surpreendeu. Então foi nisso aí que eu pensei, né? Falei assim, pô, a gente vai limpar a casa. Eu tô de chinelo, bermuda, a Mari tá com a roupa de limpar a casa. Eu fui lá e pedi porque ela não ia esperar nunca. Eu tive a brilhante ideia e falei assim, Mari, vamos fazer um videozinho aqui. E daí deu tudo certo, gente, que eu gravei a hora que eu pedi. Foi ótimo, fica a dica. Cria expectativa nenhuma na sua esposa e faz um pedido bem meia boca, bem simplesinho, que ela vai ficar surpresa, tá? Vamos, a partir de agora a gente casou. E aí a gente vai começar o tema do vídeo realmente, né? Valeu a pena ou não casar? E aí a gente quer contar as nossas opiniões. Vou deixar a Mariana primeiro falar. Sim? Valeu! Acabou o vídeo. Tchau. Mentira. Pra você, valeu a pena casar? Você mudou de alguma opinião que você tinha antes, depois? Como que foi essa situação pra você? Pra mim, desde o início, valia a pena casar. O que não valia a pena era morar junto pra fazer teste. Mas assim, a gente se dá muito bem, a gente se ajuda, a gente é companheiro. Então, pra gente, fez muita diferença. E com certeza a gente amadureceu muito mais estando junto, né? A gente já veio amadurecendo desde o início do relacionamento, mas casar foi um passo muito grande aí pra gente se tornar adulto de verdade. A gente ter as nossas responsabilidades, a nossa casa pra cuidar, os nossos filhinhos, que são os gatos. Então vale muito a pena, como pessoa, como casal. E a gente também esperou ter uma estabilidade. A Mari estava formada, ela ia ter que sair do trabalho dela para vir para Londrina. A área dela, farmácia, a gente sabia que se desse algum problema, não ia ser difícil dela arrumar um emprego. E foi o que aconteceu. Ela veio para Londrina, 1-2 semanas já estava empregada. 1 semana eu tinha começado a trabalhar já. Exato. Então, assim, não deu nem para ela descansar direito do outro trabalho. A gente não teve lua de mel. Não, a gente não teve até hoje. Esse é um vídeo que promete a gente fazer um vídeo de lua de mel. Verdade, gente. Não, a gente vai viajar, relaxa. A gente tá pagando apartamento agora.
Tem esse detalhe. A gente não viajou por causa de tudo que aconteceu, sabe? A gente tá pagando o nosso financiamento aí de 35 anos. Não, faz mais de um ano que a gente tá casado, a gente começou a pagar agora. Tá, mas agora eu tenho esse motivo, Aí, vou puxar o meu lado. Eu não sei, eu acho que é porque, assim, mulher sempre tá certa, né? Então, eu acho que esse é um dos fatores. O homem, ele vai mudando de opinião conforme ele vai vivendo com a mulher, porque ela influencia muito, né, na opinião dele. Então, quando eu casei, eu tinha essa opinião de, vamos morar um tempo antes de casar, mas eu aceitei, vamos casar. Casei. Uma coisa que mudou muito a vida da Mariana também, a forma de pensar, é que a gente se enxergava não como duas pessoas casadas. Cada um tinha suas coisas. Tipo, ela tem a conta do banco dela, eu tenho o meu. Ela tem o dinheiro dela, eu tenho o meu. Ela tem os investimentos dela e eu os meus. Ela paga luz, aluguel e eu pago tal e tal coisa. A gente nunca enxergou o nosso dinheiro, tudo, de forma separada. A gente, desde o início, a gente enxerga tudo de forma conjunta. Então, é o nosso dinheiro, são as nossas contas, por mais que a gente tenha, assim, às vezes um dinheiro que está separado na conta dela e um dinheiro no meu, a gente leva isso em consideração em conjunto. E uma coisa que a gente faz, né, e voltamos a fazer agora recentemente, ter a nossa planilha de financeiro para a gente ter uma noção de tudo que está acontecendo. Para a gente juntar e falar, a gente tem isso tudo de conta e a gente tem isso tudo de ganho que a gente está tendo durante o mês ali. E isso também ajudou muito a gente a ter esse sentimento de, é tudo nosso, independente de, sei lá, a Mari ganha mais, eu ganho menos, ou o contrário, o importante é que tá tudo junto e o objetivo central é o nosso objetivo em conjunto. Eu não tenho mais sonhos separados, assim, eu não tenho sonhos de eu quero viajar o mundo. Não, se for para fazer isso, que seja com a Mariana. E isso mudou muito, acho que os dois lados daí, né? Não tinha como também ter essa visualização antes, porque a gente estava separado realmente, né? Tava cada um na sua casa e a partir do momento que a gente se juntou, a gente começou a tocar nossa vida dessa forma. E isso é um probleminha que eu vejo de amigos, assim, de pessoas que são próximas, às vezes, familiares também, que eles não tratam dessa forma. Não que é errado, né? Mas tem a questão também de tratar como se fosse uma coisa só. Eu vejo muitas pessoas que não tratam dessa forma e às vezes acaba virando um dilema dentro de casa, que é tipo, o cara ganha mais que a mulher, ou a mulher faz mais coisas dentro de casa do que o homem, e isso com certeza vai virar uma briga porque eles não tratam de forma conjunta isso, né? Não só a questão do financeiro, do dinheiro também, né? Mas todas as escolhas que a gente faz, o que a gente vai fazer na nossa vida, tudo que a gente faz é em conjunto, né? Todas as escolhas pra gente, como um só, não como duas pessoas separadas. Né? Então sempre tem uma conversa pra gente se entender, que nem a Mari teve a questão da modelo, que ela sempre quis ser modelo, então a gente começou a fazer esses trabalhos e o fato dela ser modelo facilita muito o meu trabalho também, porque eu posso incluir ela em alguns trabalhos meus, pra marcas, ela às vezes como influenciadora também, então é muito bom, né? Acabou casando muito os dois nossos trabalhos, né? Então a Mari trabalhando como modelo e eu como videomaker. E aí, né, o ponto central, pra mim, se valeu a pena, com certeza valeu a pena. Eu acho que casamento é um bom investimento pra você fazer. Se você tiver um bom relacionamento com uma pessoa, né? Se você tiver certeza do que você tá fazendo da sua vida. Exato. Não vai casar com uma pessoa aí que você briga o tempo todo e tem outros fatores também. Às vezes eles engravidaram, só que eles têm um relacionamento ruim e eles casam. Claro, o fator filho pode manter eles juntos por um bom tempo, mas eu acho que assim, lá pra frente vai acontecer uma separação. Na verdade, assim, não tudo tem um jeito, mas assim, conversa, o respeito, né? Você tá querendo estar ali, né, presente, faz toda a diferença. Então, o respeito e a conversa sempre. Pra mim, hoje, eu mudei de opinião, tá? Eu não acredito mais na questão de, tipo, vamos viver um tempo junto antes pra... A não ser que, eu tenho um ponto. Se você acabou de conhecer a pessoa, tá lá junto durante 2, 3 meses, e aí vocês já estão pensando em casar, aí nesse caso eu acho que pode ser interessante, porque você faz um intensivão de convivência, né? Não, nesse caso não casa. Pra mim esse é o certo, tá? Mas se vocês tomarem a decisão de casar com menos de um ano de casamento de namoro igual os nossos pais fizeram, pra mim é uma loucura. Mas eu escolheria não casar. Mas se for a única opção que tem,
sei lá, às vezes vale a pena. Você tem que conhecer a pessoa, primeiro você tem que saber dos princípios, do que ela faz, se ela tá se é uma pessoa correta, se ela te trata bem, se ela tem respeito por você, pela sua família, que isso é um ponto muito importante. A gente preza muito pela nossa família. Verdade. E a gente cada vez mais gosta de estar junto com eles, e isso foi uma coisa que o Bruno aprendeu bastante comigo, né? Nossa, é verdade. Vocês estão vendo, né? Por mais que eu seja o mais velho, quem aprende mais com ela sou eu. Então, quer dizer que ela sempre tá certa, né, amor? Mas isso foi um fator muito importante também, em questão de valorizar a família. Quando você namora, casa, você não casa só com uma pessoa, a não ser que vocês vão morar em outros países. Mas quando você vive numa cidade próxima, ou até mesmo na mesma cidade, dos familiares, você casa também com os familiares, porque você vai conviver com eles durante o final de semana, às vezes uma confraternização. E isso foi uma coisa que eu aprendi muito. Eu fui filho único durante 10 anos, 10, 11 anos. E também eu sempre fui mais sozinho. Eu também nunca tive muitos amigos, eu nunca fui um cara muito sociável. Isso mudou um pouco depois de adulto, mas ainda também sou bastante resguardado. Eu sempre tive as minhas coisas, tudo meu, assim, um pensamento muito egoísta mesmo, né, fechado em mim mesmo. E quando eu comecei a namorar, e uma coisa que eu fui aprendendo era conviver com pessoas, dá pra dizer que é obrigação mesmo, né, tipo, você namora a pessoa, você precisa conviver com os pais, você precisa conviver, e eu tinha uma realidade completamente diferente da Mariana, e pra ela foi super fácil conviver com os meus pais, mas eu, para conviver com os pais delas, não que eles sejam pessoas ruins, longe disso, mas eu tinha uma dificuldade mesmo de convivência, de nunca ter lidado com outras famílias, porque eu nunca namorei, você foi minha primeira namorada. Eu também. Mas foi muito mais fácil para a Mari se adaptar do que para mim, então isso eu também aprendi muito. É que assim, o Bruno gostava de ficar sozinho. Quando eu conheci ele tava no cantinho lendo lá, todo introspectivo. Eu já gosto de estar com a família sempre, onde meus pais vão, eu vou atrás. Tem mais de família assim, que eu. Eu sou uma moça de família. Mas a Mari tem isso. Por exemplo, ela preferia muitas vezes sair com os pais do que com os amigos. De um sábado à noite, ela muitas vezes preferia ficar com a família ali no grupo familiar. E eu gostava mais de sair com os amigos, por exemplo. Tinha esse dilema. E isso foi se mesclando, né? Acredito que eu fui passando também para a Mari a questão de ter algumas amizades, né? Ser próximo de pessoas que não são só da família. E ela foi passando também a parte de valorizar a família. E isso foi muito importante também para mim com a minha família. Para eu começar a entender melhor o que é realmente ficar com a família, gostar de estar ali também. Porque assim, eu vejo adolescentes, né? Adolescentes adoram ficar trancados no quarto deles, zero convivência com a família e fica ali só conversando com os amigos e prefere sair com os amigos. E eu tive essa minha fase. Conforme o tempo foi passando, isso foi mudando e muito por causa da Mariana também. Então teve essa influência da Mari. Vamos puxar a pergunta novamente? Valeu ou não a pena casar? Valeu, gente. Então a nossa resposta final é que valeu muito a pena. A gente conseguiu se desenvolver como pessoa, como casal, como família também, né? E acho que cada dia que passa a gente vai aprendendo coisas novas e tornando tudo mais bonito, né? Tudo vale mais a pena ainda cada dia que passa, né? Uma coisa que a gente tem, assim, parece que desde o momento que a gente se conheceu até agora, cada vez mais a gente gosta de estar junto. Sim. Não sei explicar como que isso acontece, o porquê, o motivo, mas é isso que acontece com a gente. Nossa realidade é essa. A gente sempre quer estar cada vez mais junto. E antes lá atrás, né, tinha essas coisas que eu falei, né? Queria ter o meu momento, eu queria ter a minha realidade e ela a dela, e eu fui mudando de opinião e construindo esse novo jeito, né, de ser, assim. Então, casar mudou muito as nossas opiniões, a nossa forma de lidar, me deu muito mais paciência. Nossa, eu era muito... Por ter esse pensamento egoísta, acredito, eu também tinha menos paciência, porque eu só lidava comigo mesmo. Então, era mais fácil, né? Eu não precisava lidar tanto com as outras pessoas. E a partir do momento que você começa a namorar, você precisa lidar com as outras pessoas. Eu tenho dificuldade de lidar com opiniões, na verdade, ele tinha. Agora tá mais maleável. Ele aceita mais as coisas. Eu tinha essa dificuldade de opiniões. Porque ele tem a opinião dele forte e não gosta de mudar tanto assim de opinião, né, amor? Mas assim, a gente é um casal que conversa muito, a gente se diverte muito. A gente não precisa de muito pra se divertir, né? Não. A gente sentado sozinho, fofocando, já é uma diversão muito boa. A gente conversa, se respeita, fofoca e brinca, né, amor?
Então, espero que você tenha gostado dessa historinha que a gente contou. Hoje a gente quis trazer um vídeo mais de opinião sobre o que a gente acha sobre casamento, se valeu ou não a pena. Espero que você tenha gostado desse formato. Eu vou pedir para você clicar de novo, clica de novo não, mas se você não clicou no botão de inscrever, vai lá, clica, dá o like, comenta, compartilha, fala aí a sua opinião, se você acha que vale ou não a pena casar. Quero saber, né, ter esse bate-papo com você, entender o que você pensa sobre isso aqui no chat, tá? Então vai lá e comenta. Segue a gente nas nossas redes sociais, lá aqui embaixo também. E agora, né, na tela final tem um vídeo para você assistir sobre a reforma desse apartamento. Você vai ver todos os detalhes. Tem 3 vídeos até o momento que a gente gravou da reforma em si, a gente falando sobre os eletrodomésticos, falando como que foi todo o investimento, né, para reformar e como que o apartamento ficou. Então tem 3 vídeos ali, mais ou menos de 20 minutos para você assistir e maratonar, tá? Então clica aí na tela final, no vídeo que você tá vendo, e continue assistindo o nosso canal. Fechou? Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!